no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas que tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Tá. Podem sentar-vos. Irmãos, nós temos a primeira leitura do Antigo Testamento. É um livro da Bíblia que não é tão conhecido assim, né? Geralmente, nos livros do Antigo Testamento, a gente lembra bastante do Gênesis e do Êxodo, desses dois, lembra já aqui, mas do livro das Crônicas. Nós nem sabemos bem o nome do autor, mas, de qualquer maneira, seja que for o autor, certamente era alguém ligado com Deus. Nós diríamos hoje, um homem religioso, mas que pensou e considerou os acontecimentos, escreveu inspirado por Deus, e certamente inspirado por Deus para transmitir uma mensagem de acordo com o plano de Deus. Ele escreveu por inspiração, mas e de acordo com a mentalidade daquele tempo, da mentalidade do tempo dele, devia ser uns 400 anos, pouco mais aí, antes de Jesus ainda. Então era o antigo povo de Deus. E ele escrevia de acordo com as mentalidades dele, porque às vezes nós vamos ler, mas como é que é? O que ele escreveu aqui? Que coisa estranha que ele escreveu. Era a mentalidade daquele tempo. E é claro que a mentalidade daquele tempo pode se modificar. Então, às vezes, mas na Bíblia dizia, um lugar dizia uma coisa, hoje mesmo, e outro lugar diz outra. Mas com o tempo também a questão da religião você vai aprendendo melhor. Então aqui ele está lembrando
de uma realidade muito triste e negativa dos tempos antes dele ainda, antes de que ele escreveu. Uma realidade que estava no começo da leitura, né? Diz assim: os chefes, os sacerdotes e o povo, sacerdotes, aqueles que trabalhavam no templo lá de Jerusalém, os chefes ainda, e o povo também, multiplicaram suas infidelidades, foram infiéis a Deus. Eles sabiam os mandamentos de Deus, os mandamentos já tinham sido publicados, né? Mas foram infiéis, não praticaram os mandamentos. Que era infidelidade, então, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs. Eles que eram o povo de Deus, imitavam comportamentos dos pagãos. Era isso aí. E profanaram até o templo. Daí diz assim, que o Senhor então, lembrou desses acontecimentos: desobediência aos mandamentos, imitar o comportamento dos pagãos. Isso por parte do povo de Deus. Depois diz assim ainda, que o Deus dos seus pais, dirigia a palavra por meio dos seus mensageiros, que eram os profetas, né? Profetas antigos iam falar para o povo. Por esse tempo aí, um dos profetas que falava era o profeta Jeremias, que vai ser mencionado. Deus, de vez em quando, mandava um profeta para chamar a atenção, para ver, avisar que o povo estava cometendo algum erro. Depois, eles zombavam dos enviados de Deus e desprezavam as suas palavras. Profeta, que era aquele que vinha, que era mensageiro de Deus. Ele, como se ele fosse dizer: Deus não aprova o que vocês estão fazendo. Deus quer o bem de vocês, mas vocês não querem ouvir as palavras de Deus. Daí, o povo daquele tempo desprezava os profetas e ainda ria dos profetas. Até aí acho que dá para compreender, né, a situação em que eles estavam. Agora, depois, aqui na leitura, tem uma parte que é mais difícil para entender, né? Eles zombavam dos profetas, daí até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Aí o escritor, mesmo inspirado por Deus, ele dá a interpretação dele. Ele diz assim: Deus ficou furioso, o furor do Senhor se acendeu contra o povo, e daí não teve mais remédio, daí foi tudo de mal a pior. Aí era a ideia dele. Ele estava com a ideia de que Deus dava os mandamentos e se o povo não obedecesse os mandamentos, Deus ficava furioso e castigava e não tinha mais remédio. Igual a pandemia. A pandemia agora está achando remédio, mas não tinha mais remédio. E daí foi de mal a pior. Essa parte aqui, depois nas outras leituras,
que foram escritas depois, vamos ver que não pode ser assim. Um Deus, não dá para acreditar num Deus cruel que maltrata o povo e não tem mais remédio. Aí, mais tarde, pela própria Bíblia, vamos ver que não dá para aceitar um Deus assim. Mas vai indo, não houve mais remédio. Daí vieram os pagãos, foram a Jerusalém, derrubaram o templo, derrubaram os muros da cidade, prenderam o povo e estragaram o que havia de precioso. E daí fala que houve a perseguição de Nabucodonosor. Esse foi um grande imperador do tempo antigo, uns 500 anos antes de Cristo, né? O Nabucodonosor foi lá, prendeu o povo, levou para o exílio da Babilônia. E aí o povo sofreu muito. Daí passou o tempo, foram 70 anos. O profeta Jeremias tinha falado sobre isso. Daí foram para o exílio. O escritor sagrado aqui está interpretando como se Deus maltratasse o povo por causa dos pecados do povo. E agora aqui, depois ele conta que depois veio o Nabucodonosor. Esse foi terrível e levou as pessoas para o exílio. Até que depois, quando passaram os 70 anos, daí veio outro império diferente, já é o fim da leitura, quando fala do Ciro da Pérsia. Esse Ciro, que era de um outro império, foi bondoso, benévolo com o povo de Deus. Daí o Ciro, é curioso aqui o decreto do Ciro, que ele diz assim: o Deus dos céus. O Ciro aqui, ele mandou uma ordem, né? Decreto, como se fosse um ato institucional, né? Lembrou aqui do Brasil, fala ato institucional. É como se fosse um ato institucional. Agora é assim. Assim fala o Ciro. Ele diz, o Senhor do céu. Então o Ciro também tinha fé, acreditava em Deus. Não, o Senhor do céu, o Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra. Quer dizer, ele era o poderoso imperador, mandava. Deus me deu para mim todo o poder. Como eu agora tenho todo o poder, eu determino que aqueles que são do país de Judá, era aquele povo pecador que teve que ir para o exílio, aí sofreu muito no exílio. Bom, todo exilado sofre, né? Tem exilados aqui do Brasil também, em vários lugares, sobretudo, infelizmente, né? Por exemplo, da Venezuela vieram vários exilados para o Brasil, né? E sempre aconteceu isso. Mas então, o Ciro, ele tem a ideia que foi Deus que ajudou para ele ser o poderoso imperador. Ele determinou quem for desse povo de Judá, o povo judeu, então, quem for desse povo, quem pertence a esse povo, que o Senhor, seu Deus, o Senhor Deus, o Deus de Judá, que o Senhor Deus esteja com ele, que Deus esteja com esse povo, certamente que Deus esteja com o povo, para ajudar o povo, para o bem do povo, né? Eu acho que
Se eu desejo que Deus esteja com você, eu estou desejando só para fazer o bem, né? Acho que o Ciro também devia ter que Deus esteja com esse povo e que ele se ponha a caminho. A caminho, estava na Babilônia, que fosse a caminho de Judá, que voltasse para a sua terra, né? Que o Senhor que se ponha, e daí eles voltaram e depois foram reconstruir o templo e a história continua aí. Então aqui, poderia dar a impressão que Deus estava furioso, mas Deus ajudou para que voltassem. Daí às vezes podemos passar a história do tempo de hoje. Será que Deus está furioso que tem esse coronavírus aí atacando? Não, aí não é Deus que está furioso, não. Pode ser descuido nosso. E aí tem muita outra coisa, deixar para os cientistas, os infectologistas. Eles sabem, devem saber. Não é Deus que está castigando. Deus é bondade. Porque também o povo foi para o exílio mesmo, porque tinha, pelas circunstâncias políticas do tempo. Mas Deus ajudou para muitos voltarem. Eu digo muitos, porque os mais velhos morreram no exílio mesmo, né? A vida ia, o mais idoso ia morrendo, mas vieram outros, nasceram novas crianças, e o povo, ajudado por Deus, voltou para a sua terra e depois recomeçou a vida. Daí na Bíblia, lá tem, por exemplo, sobre que se alguém quisesse ver, e depois que eles voltaram, o Ciro mandou que pegasse o caminho e voltasse. Daí eles pegaram o caminho e voltaram, e depois, lá na Bíblia, livro de Esdras, conta isso aí. Mas aqui hoje não é o livro de Esdras, hoje é esse aqui. Então, agora passando para nós. Uma coisa do começo da leitura, dizer, nossos pais e o nosso povo se afastou de Deus e cometeram muitos pecados. Nosso povo se afastou de Deus, tiveram um comportamento igual aos pagãos. E como anda a nossa sociedade brasileira? A maioria do povo brasileiro se comporta de acordo com os mandamentos, ou estamos se comportando igual ao pagão? Irmãos e irmãs, não vou pensar, todos nós erramos. E sempre vamos ter um empenho para errar o menos possível. Não vamos fazer erro em cima de erro, porque fazer erro em cima de erro, daí a Covid vai pegar todo mundo mesmo. Tem relação uma coisa com outra também. Agora, não é Deus que está mandando fazer isso. Deus está sempre ajudando, né? No fim de toda a leitura aqui, o povo se pôs a caminho de volta. Então também nesse mundo, mesmo a pandemia, a esperança é que até a metade do ano acho que comece a diminuir e tudo, né? Por sinal que em algum lugar do mundo parece que já tem até um remédio que é eficaz. Já estão, mas é para pensar também. Quantos erros nós cometemos. Agora, Deus é bom. Então depois tem as outras leituras, e o Evangelho de hoje também é bastante bonito, né? Quando ser levantado na cruz,
Jesus foi levantado. Ele foi levantado na cruz, né? E depois do Evangelho, ficar só com um pensamento, justamente por causa da Covid, né? Não convém demorar muito na celebração, né? Mas do Evangelho, nós lembramos que Jesus, Filho de Deus, veio a este mundo. Jesus crucificado, Jesus, Filho de Deus, veio a este mundo. Veio para quê? Para castigar, para mandar todo mundo às favas? Não. Então, do Evangelho, realçar um pensamento aqui, né? De fato, Deus que sempre é misericordioso, Deus que é bondoso também, né? De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar. Não mandou para condenar as pessoas, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Ele veio nos oferecer a salvação, nos libertar de tantos males físicos também, veio para libertar de muitos problemas nesse mundo. Então Jesus também não veio para condenar, veio para o nosso bem, né? Por isso nós sempre, daqui a pouco eu vou rezar, né? O Senhor, eu vos agradeço, né? Ele veio para nosso bem, por isso nós, apesar de estarmos passando por uma situação meio difícil na sociedade, continuamos com a fé em Jesus, continuamos agradecendo. Tá? Vamos agora ficar de pé para continuar a celebração. Bom, como é domingo, rezemos.